No começo do século XX, um contrato transformou uma faixa do sul do Brasil em propriedade negociável. Eram 15 quilômetros de cada lado de uma ferrovia nova. 30 quilômetros de largura, atravessando matas, roças, caminhos e casas. No papel, aquelas terras eram devolutas, terras vazias. Mas elas não estavam vazias. Ali viviam poceiros, pequenos agricultores, tropeiros e famílias que ocupavam a região havia gerações. Quando a linha chegou, essas pessoas descobriram que morar, plantar e enterrar os próprios mortos naquele chão não bastava para provar que o chão era delas. A partir daquele momento, o progresso teria trilhos, e quem estivesse no caminho passaria a ser tratado como invasor. A obra fazia parte da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. O controle estava nas mãos da Brazil Railway Company, ligada ao empresário norte-americano Percival Farquhar. A ferrovia prometia ligar regiões isoladas, acelerar o transporte e abrir espaço para uma economia moderna. Só que o negócio não terminava nos trilhos. A companhia também recebeu direitos sobre terras às margens da linha. E a floresta de araucárias, embuias e madeira nobre valia uma fortuna. O trem não carregaria apenas passageiros e mercadorias. Ele abriria uma frente de exploração, colonização e revenda. A mesma obra que aproximava as cidades começava a separar os moradores do lugar onde sempre haviam vivido. Durante a construção, parte dos moradores e milhares de homens vindos de outras regiões trabalharam nos cortes de serra, pontes e dormentes. Em 1910, a linha ficou pronta. Segundo a Biblioteca Nacional, cerca de 8.000 trabalhadores foram dispensados. Eles permaneceram numa região em que a terra já estava sendo cercada, desmatada e revendida. Ao mesmo tempo, a Southern Brazil Lumber and Colonization Company instalou serrarias gigantescas para derrubar a floresta e preparar lotes para novos colonos. Para quem chegava com capital e documento, surgiu uma oportunidade. Para quem já estava ali sem título formal, surgiu uma ordem: sair. O fim da construção não encerrou o problema. Criou uma multidão sem trabalho, sem terra e sem destino. A região já carregava um conflito anterior. Paraná e Santa Catarina disputavam seus limites desde o Império. Em 1904, o Supremo Tribunal Federal decidiu em favor de Santa Catarina, mas o Paraná não aceitou a decisão. Na prática, havia uma área enorme com autoridade duplicada, coronéis locais, forças policiais rivais e moradores que não sabiam qual governo dizia mandar sobre eles. O nome contestado vinha daí, um território contestado pelos dois estados. A ferrovia atravessou justamente esse espaço instável e transformou uma disputa de fronteira numa disputa por terra, madeira, trabalho e poder. Quando o primeiro tiro fosse disparado, cada lado enxergaria uma guerra diferente. Foi nesse cenário que apareceu José Maria. Ele era curandeiro e seguia a tradição de outros homens conhecidos na região como monges. Distribuía ervas, fazia orações e prometia uma vida comunitária guiada pela fé. Para os poderosos, o problema não era apenas religioso. Ao redor dele se reuniam poceiros expulsos, desempregados da ferrovia, doentes e famílias sem proteção. Em Taquarussu, perto de Curitibanos, aquele ajuntamento mostrava que os pobres podiam viver fora da autoridade dos coronéis. A linguagem era espiritual, mas a existência daquela comunidade já era uma contestação política. O medo cresceu antes de qualquer exército caboclo existir. Um coronel local pediu tropas para dispersar o grupo, acusado de preparar a restauração da monarquia. José Maria e seus seguidores deixaram Taquarussu e foram para Irane. O Paraná interpretou a movimentação como uma invasão catarinense sobre o território em disputa. Em outubro de 1912, uma força policial marchou até o acampamento. O combate foi curto e devastador. 21 pessoas morreram, entre elas José Maria e o comandante paranaense João Gualberto. Os dois lados perderam seus líderes no mesmo chão. Para o governo, era a prova de que existia uma ameaça armada. Para os seguidores, José Maria não havia sido derrotado, havia se tornado mártir. Depois de Irane, os seguidores se dispersaram, mas a crença permaneceu. Espalhou-se a ideia de que José Maria voltaria acompanhado de um exército encantado. Uma criança dizia vê-lo em sonhos. Em 1913, famílias começaram a se reunir novamente em Taquarussu. Agora o movimento era maior e mais diverso. Havia antigos devotos,
moradores expulsos, tropeiros sem trabalho, opositores dos coronéis e veteranos de conflitos anteriores. A religião dava linguagem e esperança. A experiência de perder terra, trabalho e proteção dava motivo. Reduzir tudo a fanatismo era conveniente. Permitia ignorar a pergunta que vinha antes da fé. O que aquelas pessoas deveriam fazer depois que a lei, a empresa e o poder local lhes fecharam todas as saídas. Nos jornais, nos telegramas e nos discursos políticos, os sertanejos apareciam como bandidos, jagunços e fanáticos. 2 dias depois de Irane, o governador do Paraná pediu intervenção federal. Um senador falou em extirpar os elementos que perturbavam a vida de trabalho e progresso. A escolha das palavras importava. Se aquelas famílias fossem poceiras expulsas, o Estado teria um problema de justiça. Se fossem fanáticos perigosos, teria um problema de polícia. A segunda versão era mais simples. Ela transformava uma disputa social em ameaça à república e preparava o país para aceitar uma campanha militar dentro do próprio território. Em fevereiro de 1914, forças de Santa Catarina, do Paraná e do governo federal atacaram Taquarussu. A comunidade foi bombardeada à distância. Muitos homens haviam saído para formar outro reduto. No lugar ficaram principalmente mulheres, crianças e idosos. Metralhadoras, canhões e granadas foram usados. Um médico militar descreveu o cenário como uma mistura de pavor e pena. O ataque deveria encerrar a revolta. Produziu o contrário. A destruição espalhou a notícia, atraiu novos seguidores e fortaleceu a ideia de que não havia acordo possível. A partir dali, o contestado deixava de ser um foco local, tornava-se uma guerra. Os sobreviventes formaram novos redutos. Caraguatá, Santa Maria e outras cidades santas receberam milhares de pessoas. Eram acampamentos religiosos, mas também centros de defesa, produção e comando. O movimento criou guardas, mensageiros e líderes de combate. Mulheres participaram da organização e da resistência. Fazendeiros adversários dos coronéis, desempregados e homens com experiência militar se juntaram aos devotos. O que começara em torno de um curandeiro agora controlava uma área comparável ao tamanho de Alagoas. Pela primeira vez, o governo encarava uma força capaz de ocupar povoados, incendiar estações, tomar gado e interromper a ferrovia que simbolizava o novo poder. Nem todos dentro do exército acreditavam que a solução fosse destruir os redutos. O capitão Matos Costa defendia que o conflito nascia da violência contra sertanejos espoliados de suas terras, de seus direitos e de sua segurança. Para ele, justiça e instrução fariam mais do que armas. Em setembro de 1914, Matos Costa morreu numa emboscada perto da estação de São João. A morte do oficial que defendia uma saída menos brutal eliminou uma das poucas pontes entre os dois lados. Depois disso, a campanha seria conduzida como operação de aniquilamento. No fim de 1914, o governo federal decidiu concentrar uma força sem precedentes. O general Setembrino de Carvalho assumiu o comando. 6.000 soldados foram enviados à região, acompanhados por cerca de 2.000 vaqueanos, civis armados, muitos ligados às guardas privadas dos coronéis. Nos momentos mais intensos, mais de 7.000 militares participaram da campanha, segundo o Senado, aproximadamente metade do efetivo disponível do Exército. Estradas, linhas telegráficas e a própria ferrovia passaram a sustentar a operação. O Estado, que antes mal aparecia para oferecer escola, documento ou proteção, chegou de uma vez, uniformizado e armado. A campanha também levou aviões militares ao contestado. Eram aeronaves frágeis, com estrutura de madeira e tecido, usadas para reconhecimento e apoio às operações. O nome mais lembrado é o do tenente Ricardo Kirk, morto em março de 1915, quando seu avião caiu durante uma missão na região. A presença da aviação tinha valor prático e psicológico. Do alto, o exército tentava observar caminhos e redutos escondidos pela mata. No chão, os sertanejos viam uma tecnologia que poucos brasileiros conheciam de perto. A guerra pela terra passava a ser travada com algumas das máquinas mais modernas que o país possuía. Canhões e metralhadoras aparecem nas fotografias. A principal arma da fase final, porém, quase não aparece: o cerco. As tropas fecharam caminhos, bloquearam alimento, destruíram plantações e pressionaram os redutos por todos os lados. Faltaram remédios e munição. O tifo se espalhou.
Sobreviventes contaram que algumas pessoas mastigaram couro de cintos e arreios para enganar a fome. Dentro das cidades santas, o medo também cresceu. Líderes suspeitos de traição impuseram punições e execuções. A comunidade que prometia proteção se transformava num lugar cercado por fora e aterrorizado por dentro. Na Páscoa de 1915, o exército atacou Santa Maria, o maior reduto. Um telegrama militar informou a tomada e destruição de 13 posições, cerca de 5.000 casas e 10 igrejas. O oficial responsável declarou quase 600 rebeldes mortos em combate, além de muitos feridos. Números produzidos em campanha precisam ser lidos com cautela, mas o sentido da mensagem é inequívoco. Não se tratava de ocupar e administrar o lugar, tratava-se de eliminá-lo. Com Santa Maria destruída, famílias inteiras começaram a se render. Outras fugiram pela mata. A guerra já estava decidida, a violência ainda não. Os últimos grandes combates ocorreram no fim de 1915. Mas, depois das rendições, grupos armados continuaram caçando líderes e sobreviventes. O Senado registra execuções sumárias de sertanejos retirados da cadeia. Adeodato Ramos, o último comandante rebelde, permaneceu escondido até o inverno de 1916. Exausto depois de uma noite de geada, foi encontrado sentado à beira de uma estrada e se entregou sem resistência. A imprensa havia construído a imagem de um monstro. O repórter que o viu preso descreveu um homem jovem, sereno e muito diferente do demônio anunciado nos jornais. A guerra terminou como começou, entre o personagem fabricado e a pessoa real. Em outubro de 1916, Paraná e Santa Catarina finalmente assinaram o Acordo de Limites. Dos 48.000 quilômetros quadrados disputados, Santa Catarina ficou com 28.000. A linha que os governos não conseguiam traçar durante décadas apareceu poucos meses depois do fim da guerra. O território ganhou uma fronteira. Os mortos, não. Estimativas variam, mas o Senado trabalha com pelo menos 10.000 pessoas, vítimas de combate, fome e doenças. Entre elas havia milhares de mulheres e crianças. O número exato continua impossível, porque muitos corpos nunca foram registrados e muitas famílias desapareceram sem deixar documento. A ferrovia continuou. A madeira saiu. Novos lotes foram vendidos. Cidades cresceram sobre uma paisagem reorganizada pela guerra e pela colonização. Durante décadas, a memória oficial repetiu palavras como fanáticos e jagunços. A partir dos anos 70, pesquisadores, comunidades e instituições da própria região começaram a reconstruir outra leitura, a de uma revolta social feita também por gente que entendia ter sido expulsa e abandonada. Museus preservam fotografias, armas, bandeiras e até um tambor usado para reunir os caboclos. Objetos simples sobrevivendo a uma história que quase foi reduzida à nota de rodapé. A Guerra do Contestado não começou porque uma ferrovia existia. Começou porque o projeto de progresso decidiu que algumas pessoas podiam ser removidas sem negociação, indenização ou voz. A disputa de fronteira, os coronéis, a exploração da madeira, o desemprego, a fé e a repressão transformaram esse conflito numa guerra. O trem é importante porque torna tudo visível. De um lado, uma linha reta desenhada por contrato. Do outro, vidas que nunca couberam no papel. Quando o mapa chamou aquela terra de vazia, ele não descreveu a realidade. Ele criou a justificativa para apagá-la. Esta história foi reconstruída com documentos do Senado, da Biblioteca Nacional, de museus e de acervos públicos. As estimativas que divergem foram apresentadas como estimativas. Fotografias atuais e reconstituições, quando usadas, estão identificadas na tela. Porque lembrar o contestado não exige inventar uma história maior. Exige olhar com atenção para a história real. Se você quer outros episódios do Brasil que parecem impossíveis, inscreva-se no Brasil Esquecido. O próximo documento já está aberto.